Glória a Deus, boa tarde, fim de tarde de domingo, e nós estamos aqui para um curto, mas precioso estudo, um pensamento, uma mensagem, uma revelação no livro de Jesus Cristo, Evangelho de Mateus, a boa nova do Evangelho através do ex-coletor de impostos, o ex-publicano, o ex-funcionário público romano, Mateus, também chamado de Levi ou Levi Mateus. Capítulo 13, do seu versículo 24, diz assim: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer ambos juntos até a ceifa. Colhei primeiro, então direi, por ocasião da ceifa, aos ceifeiros, os anjos: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Um tema muito rico. E por incrível que pareça, no capítulo 13, versículo 1, inicia-se a parábola do semeador, que sai a semear a boa semente, o trigo, a palavra de Deus, o Evangelho, ou as boas novas do Evangelho. Porém, a segunda parábola é a parábola do trigo e do joio. Porém, o joio é quem se destaca, porque o joio, ele apareceu, o joio surgiu, o joio brotou em um campo que foi cultivado, que foi plantado, que foi irrigado para dar trigo ou para crescer o trigo. Porém, a Bíblia diz, no versículo 26, e quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o trigo. Isto é, ambas as sementes, ambas as ervas são similares, são parecidas. Se você colocar na sua mão esquerda o joio e na sua direita o trigo e compará-las, ambas são idênticas, ambas são muito parecidas. Quase não há distinção ou diferença. Só quem é do campo, só quem trabalha no arado, no campo, conhece e vê as diferenças. Pois uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem vida no campo, uma pessoa que não é ruralista, não vai identificar. As diferenças estão nas características de ambos. O texto diz que o reino, isto é, o reino fala de pessoas, o reino fala de congregação, o reino fala de igreja, o reino fala de pastores, o reino fala de presbíteros, de evangelistas, de missionários, de diáconos, de levitas, de adoradores, de servo. O reino fala da igreja de Cristo na terra. É semelhante ao homem, o Senhor Jesus, que semeou, que plantou a semente no seu campo, isto é,
ele semeou a boa semente, o trigo, o evangelho, a palavra. Porém, dormindo os homens, veio o seu inimigo, o adversário das nossas almas, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Ele não ficou para não ser desmascarado ou descoberto. Os homens dormiram, os homens passaram por um processo natural, um atributo atável do ser humano é dormir, repousar, descansar. O próprio Jesus, quando aqui esteve, precisava dormir, não à toa, ele dormia na polpa do barco. Então, ele, como ser humano, tinha também necessidades fisiológicas e dormir faz parte deste processo. Porém, os homens dormiram quando deveriam estar acordados. Os homens dormiram quando deveriam estar acesos. Por isso, no quartel, no batalhão, tinha a torre de vigília ou ali o abrigo, aonde chamava-se de posto guarita. O sentinela ficava armado durante 2 horas e era rendido por outro para vigiar, para tomar conta. Porque o adversário, o inimigo, ele é oportunista, ele procura oportunidade. O texto aqui nos diz que os homens dormiram, versículo 25, dormindo os homens, isto é, todos, ninguém ficou de guarda, ninguém vigiou, ninguém estava de sentinela. E o inimigo aproveitou-se dessa brecha e foi e levou a sua semente e lançou no campo o seu joio. Vemos aqui que o joio ele foi lançado pelo adversário, enquanto aqueles que deveriam vigiar, proteger, guardar, dormiam. O próprio Jesus vai dizer no Getsêmani, quando ele deixa os discípulos, ele chama João, Tiago e Pedro para interceder por eles. E quando ele volta, os achou dormindo. A Bíblia diz que os seus olhos estavam pesados. Era um sono pesado. Claro, ali se tratava de uma interferência espiritual. Porém, quando Jesus volta, ele diz aos discípulos: não podeis interceder por mim, não podeis velar comigo apenas 1 hora? Pois estavam carregados de sono. E a Bíblia diz que eles nem sabiam o que lhes responder. O texto aqui diz que os homens dormiram, ninguém ficou de guarda, ninguém ficou de vigília, ninguém intercedeu, ninguém buscou, ninguém vigiou, ninguém se prontificou a tomar conta do campo. Então o adversário lançou o joio. E a Bíblia diz: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu o joio. O joio apareceu, o joio brotou, o joio surgiu, o joio cresceu, porque joio também cresce, joio também brota, joio também aparece. Mas a Bíblia diz: e os servos do pai de família, os homens, os obreiros, os empregados, falaram com o pai de família: Senhor, não mandaste semear, plantar, cultivar, arar boa semente no teu campo, isto é, o campo é do Senhor, por que então tem o joio? Como surgiu o joio? Mas o Senhor, que tem os olhos como chama de fogo, que nada passa oculta aos seus olhos, lhes responde: o inimigo é quem fez isso. O inimigo é quem semeia contenda. O inimigo é quem semeia mentira. O inimigo é quem semeia fofoca. O inimigo é quem difama. O inimigo é quem cria divisão. O inimigo é quem põe a mistura. O inimigo é quem traz o falso evangelho, a falsa palavra, a falsa pregação, o falso ensino. O inimigo é quem contamina os corações. O inimigo, ele se aproveita quando não tem gente vigilante, quando não tem ninguém no altar, quando não tem ninguém na torre de vigília, quando não tem ninguém nos joelhos, quando não tem ninguém na palavra, quando não tem ninguém na intercessão, quando não tem ninguém com visão para aconselhar, para ficar ligado, para estar atento. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que o Senhor estava
procurando um homem que estivesse na brecha, tapando o muro, mas a ninguém achou. Capítulo 5, o Senhor manda Jeremias dar volta às ruas da cidade para achar alguém que praticasse justiça e Deus lhe perdoaria, mas Deus não achou. O Senhor, ele vela. A Bíblia diz que em vão vigia a sentinela, e se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, não edificar, em vão trabalha os edificadores, em vão guarda os guarda. É o Senhor quem faz tudo. Ninguém engana os olhos do Senhor. De onde vieste? Os anjos não sabiam quem estava ali, mas Deus sabia quem estava no meio. De onde vieste? Deus, ele vê as ações do adversário. O homem não. O homem não percebe, o homem não discerne, o homem não entende, mas Deus a tudo vê. Os homens dormiram, mas Deus está acordado. O campo foi contaminado, o campo estava minado, o campo estava comprometido, mas a palavra do Senhor foi: deixai-o crescer ambos juntos. O crescimento é obrigatório, é junto, mas naquele grande dia o Senhor vai passar a espada para separar joio à esquerda, atados e lançados no fogo, e trigos à direita para dentro do celeiro. De que lado nós vamos estar? Somos trigo ou somos joio? Quem somos nós no campo do Senhor? Shalom.